Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 15. Então o temanita tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam da sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escute o que eu vou explicar, vou contar-lhe o que eu vi. O que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém um destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor, porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Mais uma resposta de Elifaz, na verdade a segunda fala dele contra Jó. E nessa fala parece que Elifaz está ficando mais revoltado ainda. No meio de um debate de pessoas que estão discordando de ideias, nós percebemos que se a gente não vigiar, o orgulho entra e as coisas só vão piorando. Então, olhando para Jó capítulo 15, a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre o orgulho nos conflitos de relacionamentos. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus, ele abomina o divórcio, mas o divórcio foi permitido na lei de Moisés por causa da dureza dos homens, a dureza de coração. A Bíblia diz que Deus, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não haja maldição sobre a terra. Ou seja, o orgulho
a dureza de coração é o que vai gerando mais conflito entre as pessoas, entre amigos, famílias, igrejas. E a Bíblia diz, irmãos, que no final dos tempos os homens serão amantes de si mesmos, mais egoístas, mais orgulhosos. Por isso, a Bíblia também diz que os homens vão odiar uns aos outros. Os homens, eles vão guerrear uns contra os outros. E Jó capítulo 15 nos mostra aí, ele faz o seu amigo, respondendo a Jó, depois que Jó também o ofendeu, com mais ofensas. Esse é o princípio do orgulho, quem ofende mais, quem tem mais argumento. E é isso que afeta tanto a comunhão das pessoas. O ambiente da comunhão, ele é geralmente afetado, não porque nós somos diferentes, porque diferenças nós vamos ter. O que separa as pessoas é o orgulho. Essa é a raiz, uma das raízes mais terríveis do coração humano. E Jó tinha se sentido ofendido, e agora, mais uma vez, ele o ofende. Vamos ver aí o nível de ofensa que Jó ouviu. Primeiro, ele menospreza as palavras que Jó falou. Versículo 2, ele diz: será que um sábio daria respostas vazias? Se encheria de vento leste? Olha o versículo 3, argumentaria com palavras que nada servem. O que ele está dizendo é o seguinte: o que você fala, Jó, não serve para nada, é vazio, é vento. Em segundo lugar, ele também acusa Jó de falta de temor a Deus. Versículo 4, mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. É muito duro, né, alguém olhar para você e falar: você não tem temor de Deus e não busca Deus. Às vezes é uma verdade, mas no caso de Jó não era. Até quando a gente sabe que isso é uma verdade, a maneira que a gente fala, a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. Mas aqui ele está falando algo que não é verdade, com ira, para debater com uma pessoa que estava sofrendo terrivelmente, doentes, de luto, numa crise terrível. Mas ele é impiedoso, diz: você não tem temor de Deus e você diminui a devoção, ou seja, a sua busca pela presença de Deus é diminuída. Terceiro lugar, olha a acusação de um coração aí orgulhoso, como ele faz. Ele se compara a Jó. Ele diz: eu não sou menor do que você, tudo que você sabe eu também sei. Versículo 9, ele diz assim: o que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Sabe, quando os debates começam a entrar nesse nível, o que está imperando é o orgulho. Quando a gente começa a se sentir igual ou superior aos outros. A Bíblia diz que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. É fácil fazer isso, irmãos? Se nós formos honestos, vamos perceber que não. Quando nós chegamos numa reunião, a gente olha para várias pessoas, a gente julga de maneira inconsciente. A gente pensa que se tiver alguém ali para nos ensinar alguma coisa, é 2 ou 3, mas que se as pessoas quiserem aprender, sabia nós, porque a gente acha que nós somos espertos, sábios. Esse é o coração orgulhoso, que nós precisamos todos os dias levar aos pés do Senhor, para que Ele nos quebrante, porque nós deveríamos aprender com todos. O sábio, ele aprende com todos. Há muito de Deus para a gente aprender uns com os outros. Então, o amigo, ele que era amigo de Jó, ele diz: você não tem nada que você saiba que a gente também não sabe. E ainda, mais uma palavra aí, em quarto lugar, ele julga as motivações de Jó. E aí você vê isso no versículo 5. O que você fala se inspira na sua iniquidade, você adota a língua dos astutos, a sua própria boca te condena e não eu. Ele está dizendo: o que você está falando vem de um coração iníquo. Iniquidade, irmãos, tem a ver com o pecado na sua natureza mais profunda do nosso coração.
Então, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo que você fala não passa de um coração pecaminoso, iníquo. É algo terrível ouvir isso, muito mais quando você está no sofrimento. E ainda, mais uma acusação que a gente pode perceber aqui, ele acusa Jó de não ouvir conselhos. Versículo 11, ele diz: você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você. É impressionante, né? Mesmo sendo palavras tão duras, ele diz para Jó que o que ele estava falando era muito suave. Quando a gente fala com as pessoas, a gente não percebe o tom nem a dureza daquilo que a gente está falando. E ele ainda acusa Jó de não estar dando ouvidos. Versículo 12 também, né? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam? Para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam da sua boca? Você tinha que ficar calado, você não podia estar falando o que você está falando, e muito mais, você não ouve o que a gente fala, você está sendo levado pelo seu coração. Irmão, se a gente parar para pensar, muitas pessoas precisavam ouvir isso aqui, mas não Jó. E mesmo quando precisamos falar coisas nesse tom, nós devemos pedir a Deus muito amor, graça para falar, e pessoas que nós temos a liberdade, que estejam também dispostas a ouvir. Agora, o pecado a gente só vai perceber que errou lá no final do livro, quando Deus o corrige. Isso nos mostra uma coisa muito séria: nós podemos estar sendo impiedosos, impacientes, orgulhosos contra as pessoas e nunca a gente perceber, porque o coração vai se endurecendo tanto e que a gente fica insensível. Há pessoas que elas vão morrer orgulhosas. Graças a Deus, ele e os outros amigos de Jó puderam ser repreendidos lá na frente, e Jó orou por eles, graças a Deus. Mas há pessoas que estão com o coração tão endurecidos. Se há uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias, e de maneira sincera, não apenas uma oração repetitiva, mas pedir ao Senhor: me dê um coração mais quebrantado, um coração mais humilde, para olhar para as pessoas com mais amor, com mais misericórdia, para perdoar mais rápido, para ouvir o Senhor, para ouvir conselhos. Aqui no diálogo que nós estamos vendo, o que predomina é o orgulho. E interessante que a partir do versículo 17, diz assim: escute o que eu vou explicar, vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram. E a partir daqui, ele vai falar sobre o que acontece com os ímpios. Versículo 20 até o 35, ele diz que o ímpio é atormentado todos os dias, versículo 20, no curto número de anos que reservam para o opressor. Se nós pegarmos do versículo 20 ao 35, o que ele fala sobre o ímpio, o homem que não teme a Deus, que não busca Deus, que não crê em Deus. Ele está falando coisas verdadeiras, que o ímpio sofre terrivelmente, que o ímpio não tem paz, que a prosperidade do ímpio ela é ilusória, passageira, efêmera. Tudo isso está aí. Porém, irmãos, ele está usando tudo isso para poder atacar Jó no seu sofrimento. Perceba que são verdades, que tem outros textos na Bíblia que falam sobre o que aqui está expresso, mas tudo aqui está sendo usado de maneira dura, impiedosa e enganosa. Há muitas pessoas que acham que são profetas de Deus porque gostam de acusar e apontar erros, mas elas fazem isso às vezes movidos por amargura, muito mais por um coração ferido do que por amor à verdade, por amor a Deus, por desejo de ver a pessoa restaurada, disposta inclusive a estender as mãos. É muito fácil passarmos na rua, vemos alguém pedindo ajuda e a gente falar: eu não vou ajudar porque essa pessoa está aí porque quis, está aí porque desobedeceu a Deus, é rebelde. E às vezes tudo isso é verdade,
Mas nós não podemos deixar de pedir a Deus sempre um coração misericordioso, que ama, que em muitos momentos para ouvir e até estende a mão e aponta caminhos. Nós não podemos perder um coração misericordioso, muito mais quando a pessoa que está sofrendo tem uma história de caminhada com Deus. Ou seja, concluindo, o que ele fala sobre o juízo de Deus sobre os incrédulos é verdadeiro. Porém, achar que todo sofrimento humano tem a ver com algum tipo de castigo divino é falso, é perigoso. Senão nós vamos criando, e o que a maioria cria, uma teologia da retribuição. Você está bem porque Deus está te abençoando, você está doente, está mal porque Deus está te castigando. Isso é mentira. Há pessoas saudáveis com muito dinheiro que vão morrer com uma vida muito longa e irão para o inferno. E há pessoas fiéis a Deus, servas do Senhor, que vão adoecer, que o Senhor vai recolher antes. E a Bíblia diz que é preciosa ao Senhor a morte dos santos. Ou seja, nós não podemos olhar a vida com essa dicotomia da retribuição. Isso é um engano perigoso. E geralmente o orgulho religioso é que vai fazendo a gente pensar assim. O orgulho, na verdade, já vai sempre distorcer a nossa visão de Deus, da gente e do próximo. Que possamos pedir ao Senhor um coração humilde e quebrantado, que ama, que estende as mãos. No Evangelho há um texto que diz que um grupo de pessoas estava construindo uma torre, e aquela torre caiu e eles morreram. E o Senhor Jesus usou aquilo para dizer o seguinte: vocês acham que aqueles homens que morreram neste acidente eram mais pecadores do que os demais? E Jesus fala: se vocês todos não se arrependerem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ou seja, o chamado para o arrependimento é para todos nós. Todos os dias nós precisamos nos arrepender, nos quebrantar. Nós precisamos estar diante do Senhor com o coração quebrantado e humilde. Vamos orar por isso? Pai amado, obrigado porque a palavra do Senhor traz luz aos nossos olhos. A Tua palavra, Deus, nos aproxima cada dia mais da Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, ela revela a verdade e ela nos aproxima porque mostra o engano no nosso coração. Eu oro para que o Senhor ilumine os nossos olhos com essa palavra e que o mau exemplo dos amigos de Jó nos ajude a sermos diferentes, a agirmos com amor, sobretudo com aqueles que estão em sofrimento profundo. Nos ajude a orar, a nos compadecer e, ó Deus, a falar somente aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.